Hoje eu vou falar sobre um ETF que eu gostei desde a primeira vez que eu analisei ele. Mas no mês de maio ele fez uma mudança que mudou tudo para mim. Ele parou de distribuir dividendo e passou a acumular os dividendos. E por conta dessa mudança, ele entrou dentro da minha carteira pessoal de investimentos. E hoje eu vou falar sobre o UTIL11. O ticker UTLL11 tem 16 ativos dentro dele, patrimônio líquido de 96 milhões, taxa global de 0,50% ao ano. Essa taxa é até um pouco cara, porque ele não tem muitos ativos, poderia ser uma taxa um pouco mais barata do que isso. Rebalançamento quadrimestral, sem exposição cambial, porque é de ações brasileiras. Imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. O formador de mercado é o BTG. A data de início do ETF foi de setembro de 2025. Liquidação D+2, como todos os ETFs de ações. E aqui está o comunicado que eu falei. Ele era de distribuição de dividendos. Ele distribuía todo o dividendo que ele recebia. Mas a partir do mês 5, mês de maio, ele parou de distribuir e começou a reinvestir. E por conta desse detalhe, eu coloquei ele na minha estratégia, porque eu não gosto de ETFs que pagam dividendo, porque a gente fica com um valor 15% menor. Eu gosto de ETFs que acumulam esse dividendo e vão fazendo o meu dinheiro crescer. E aqui nós temos os principais ativos. E a estratégia desse ETF é investir no setor de energia e no setor de água e saneamento. E como vocês podem ver aqui, tem uma concentração muito grande, porque é basicamente dois setores. Então tem muita energia e muito saneamento. As 4 principais empresas é a Axia, Sabesp, Eneva e Equatorial. São 4 grandes empresas, mas vocês podem ver o percentual dessas 4 empresas já passa de 50%. Então é 4 empresas com mais de 50% do percentual do ETF. E apesar desse ETF investir em setores perenes e seguros, setores que todo mundo precisa, porque energia não tem como a gente deixar de usar, nem água, nem saneamento básico, mesmo assim é arriscado investir em ETFs com poucas empresas, porque você não tem uma diversificação ampla o suficiente. Então esse ETF tem que ser um pouco mais nichado. Mas o que me chama muita atenção nesse ETF é a rentabilidade que ele traz. E eu já vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero falar, o ETF foi criado muito recentemente e eu não quis analisar ele porque é muito pouco tempo desde a criação. Eu vou analisar o índice dele, que existe desde 2006. Vou analisar comparando primeiro contra o IDIV. Você já conhece o IDIV, eu falo muito dele aqui no canal. E ele também, o índice existe antes de 2006. Mas eu vou comparar desde 2006 até hoje, 20 anos, e vocês vão ver como foi a rentabilidade desses dois índices nesses últimos 20 anos. E olhem aqui na tela comigo a comparação. O índice UTIL, que é o índice que esse ETF segue, rendeu 1.700% desde 2006. Já o IDIV rendeu 1.100% desde lá. Então o UTIL, o ETF, ele tem uma rentabilidade muito superior ao IDIV. A gente não pode só olhar a rentabilidade, mas isso daqui é de encher os olhos, não é? E o CDI ficou bem para trás de ambos os índices. Então já dá para a gente ter uma noção que ambos os índices são bons, mas o UTIL é muito melhor, entrega muito mais retorno. Mas ele é muito mais concentrado, por isso que ele consegue entregar um retorno tão acima do IDIV. Mas o que eu achei curioso é a próxima foto que eu vou mostrar para vocês. É que ele bateu não só o IDIV, ele bateu o S&P 500 em reais. Olha aqui comigo, ele rendeu 1.700% e o S&P 500 em reais rendeu só 1.100%. Não é um rendimento pouco, não é um rendimento desprezível, mas o UTIL rendeu muito mais até que o S&P 500. Isso me surpreendeu muito, porque eu não achava que nem o índice brasileiro conseguia superar o S&P 500, ainda mais com a conversão do dólar. Então, isso me surpreendeu bastante e esse foi um dos motivos pelo qual eu quis ter ele em carteira, porque não dá para a gente desprezar uma rentabilidade dessa, ainda mais sendo setores perenes, que apesar de ser uma carteira concentrada, são setores perenes que todo mundo sempre vai precisar. Então eu achei bem interessante colocar uma partezinha da minha alocação em renda variável brasileira nesse ETF também. E como eu venho falando durante o vídeo, eu gosto desse ETF e ele entrou na minha estratégia, principalmente porque ele agora é um ETF de acumulação. A ideia é segurar para o longo prazo e ver ele ganhando valor cada vez mais. E apesar das ações brasileiras estarem mais caras esse ano do que o ano passado, eu ainda acho que vale a pena investir em ações brasileiras ou em ETFs de ações brasileiras. Esse mesmo, por exemplo, eu só coloquei ele em carteira no mês passado. O meu preço médio dele está R$ 118
Eu não lembro os centavos, mas está na casa dos R$118. Então eu coloquei ele bem recente e é porque eu acredito que ainda estamos com preços bons das ações brasileiras. Ainda acho que é um bom momento de investir nelas e eu estou fazendo alguns aportes em ações brasileiras. Mais específico, em ETFs de ações brasileiras. Eu não faço stock picking, eu já falei diversas vezes para vocês. E meu intuito com esse vídeo era fazer você entender melhor o ETF UTIO11. Eu espero ter conseguido. Se eu conseguir e se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E comenta para mim, você acha que hoje nós estamos em um bom momento para investir em ações brasileiras? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!